Do segundo ano do Colégio e Curso Universo, tudo bom? Aqui com vocês, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E como sempre, como vocês já sabem, venho trabalhando os conteúdos, seguindo aí o livro de vocês, tá? Então fiquem sempre por dentro, fazendo as atividades, atualizando e criando mecanismos aí de estudos para vocês estarem sempre por dentro dos conteúdos programáticos aí do livro, beleza? Sem mais delongas, hoje, como vocês já estão vendo aqui, nosso assunto trata da vinda da corte portuguesa para o Brasil, tá? Então esse conteúdo ele tem muita conexão com os conteúdos que vocês estão vendo também na disciplina de história geral, tá? Então lembrem, tá? Reflitam um pouco sobre aqueles conceitos, aqueles contextos ali importantes, principalmente ali no início do século XIX, e tragam para cá também para a nossa disciplina para a gente fazer esse panorama aí bem didático, beleza? Então hoje a gente vai falar de um momento muito importante dentro da história do Brasil e importante também dentro da história geral. Por quê? Porque foi pela primeira vez em que a corte, a nobreza de uma localidade, ela começa a passar a viver em uma colônia, em uma de suas colônias, que foi o caso dos portugueses que vieram para cá, para o Brasil, fugindo aí do avanço, principalmente ali do Império Francês, tá? Com Napoleão Bonaparte, beleza? Então aqui trago o primeiro slide para mostrar para vocês, tá? Sempre aquelas setinhas que vão nos ajudar a fazer uma grande linha aí de pensamento, de reflexão, para a gente ir distribuindo todos os pontos que temos que linkar dentro desse assunto, beleza? Então aqui trago lá como subtópico a vinda da corte para o Brasil. É um assunto muito tranquilo, tá, da gente aprender. É um assunto muito interessante dentro da história, particularmente é um dos que eu mais gosto, tá, que eu mais aprecio dentro da história do Brasil, tá, e trago para vocês uma perspectiva muito importante, tá, para vocês ficarem cientes de todo o contexto, de toda a particularidade que aconteceu nesse período, tranquilo? Então, primeira setinha, podem seguir lá comigo. Impulsionada pelo conflito armado que tomou conta da Europa no século XIX, tá? Então, o que estava acontecendo naquele século XIX, como vocês sabem, o Império Francês, tá? Com seu grande líder naquele momento, tá? Um grande imperador ali, Napoleão Bonaparte, ele que estava com várias rinchas com várias nações naquele período. A principal adversária dele, no caso, era a Grande Inglaterra, tá? Então ele começou várias políticas de invasões, principalmente ali em buscas de avanços territoriais e também pelas conquistas econômicas, tá? Então a Prússia, em relação à Áustria, eles tiveram vários conflitos ali nas primeiras décadas aí do século XIX, tá? Então a Inglaterra também ela sofreu essas questões porque ela passou pelo bloqueio continental, tá? Que é justamente a segunda seta que eu explico para vocês agora. O que foi esse chamado bloqueio continental, que acredito que vocês viram também já na aula com o professor, o grande professor aí, Rafael, em questão da disciplina de História Geral, tá? Então, o que foi esse bloqueio continental? Com o avanço do Império Francês, com Napoleão Bonaparte, ele começou a fazer vários limites econômicos, principalmente ali com a questão do seu maior adversário, que eram os ingleses. Então, o que foi que ele disse? Que nenhuma outra nação seria feita relações ali comerciais com seu grande adversário, tá? Então por isso que ele bloqueou as questões comerciais, as trocas em relação às várias conexões que outras nações tinham com esse grande adversário que era a Inglaterra, tá? Então isso aconteceu em 1806. E como vocês já sabem, o Brasil, ele era um grande aliado, um forte aliado, principalmente a parte comercial, tá? A colônia, no caso, brasileira. Então, junto com Portugal, eles fizeram vários tratados aí nessas questões aí do século XVIII, do século XVII, tá? Então, dentro dessas relações comerciais, Portugal, a colônia brasileira, e a Inglaterra, eles sempre tiveram uma relação da parte comercial muito forte, tá? Então, o que foi que aconteceu dentro dessas conquistas de Napoleão Bonaparte? Ele fez ali um pacto com a Espanha, tá? Como vocês sabem, ali na Península Ibérica, que se destaca Portugal e Espanha. Depois ali a parte dentro da Europa, a gente pode falar futuramente a Alemanha, a parte da França e outras nações. Então a
Napoleão Bonaparte ele faz esse tratado com a Espanha de invadir ali Portugal e assim dividir ali o território, dividir todas aquelas conquistas ali, tanto para a Espanha, tanto para os franceses, tá? Então os espanhóis eles aceitam e os portugueses imediatamente eles procuram algumas saídas para poder sair dessa situação conflituosa em que os países queriam invadir e ali derrubar todo o Império Português, que foi um dos primeiros impérios, como vocês já sabem, a fazer uso principalmente ali das grandes navegações e começar a ter um desenvolvimento diferente, um desenvolvimento em relação à parte do comércio, em relação à parte de vários produtos manufaturados e várias outras coisas, tá? Então, com o apoio da Inglaterra, a nobreza, tá? A parte da corte ali e toda a sua comitiva resolveu vir para a sua colônia, a colônia mais próspera, tá? Que eles tinham, que era no caso o nosso território, tá? Brasileiro. Então, junto com a Inglaterra, várias embarcações trouxeram aí escoltados por vários navios ingleses, tá? E trouxeram esse pessoal para a sua colônia, que era no caso o Brasil, tá? Fugindo ali do avanço de Napoleão Bonaparte, tá? Então, um dia depois que eles entram para fazer essa grande viagem, o pessoal ali da França, o pessoal da Espanha chega ali em Lisboa praticamente no outro dia, tá? Então foi uma saída realmente ali de emergência. Se eles demorassem pouco mais, eles seriam ali subjugados, eles tinham todo o seu território invadido e conquistado, tá? Aí vocês me perguntam, mas professor, teve alguém que ficou lá em Portugal? Sim, tá? Teve ali várias alianças que foram sendo feitas entre os próprios portugueses, tá? Ficou gente ali também com certos grandes cargos, tá? Só que foram todos subjugados e dominados aí pelo avanço de Napoleão Bonaparte, beleza? Então é por isso que eu coloquei para vocês aqui embaixo a última setinha, que Portugal ele foi encurralado, tá? Então tinha aí um avanço das questões territoriais, das questões econômicas de Napoleão Bonaparte com esse grande império francês, tá? Então Portugal ele se viu na necessidade de sair daquela localidade ali para prosperar dentro de outro território, que esse território ele viu que era sua maior colônia no caso, que era o território brasileiro, tá? Então vocês têm que ter tudo isso em mente para poder entender todo o desenvolvimento que pós a chegada da corte aqui no Brasil se deu várias transformações em território brasileiro, beleza? Então aqui é meio que uma introdução para vocês terem toda a compreensão aí do conteúdo, tá? A imagem ao lado, como você já sabe, o grande conquistador, o grande líder aí, Napoleão Bonaparte, responsável aí por vários avanços, várias conquistas territoriais e comerciais, principalmente ali nas primeiras décadas do século XIX, beleza? Acredito que vocês já viram bastante nessa questão aí da França em História Geral com o professor Rafael, beleza? Então esse aqui está sendo nosso primeiro slide, vou passar aqui adiante, tá? Então no segundo slide que eu trago especificamente falando um pouco mais da viagem e a chegada aqui da corte, tá? Então trouxe tópicos também. Primeiro tópico que eu trago lá, a escolta feita pelo governo britânico. Então, como vocês sabem, Portugal e Inglaterra têm uma certa parceria econômica, e essa parceria econômica ela vai ainda ser mais fortalecida com a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, tá? E consequentemente todo o seu aparato político e burocrático funcionando aqui. Então eles começaram a ter uma relação mais consolidada, tá? Uma relação mais próspera, claro, aí na questão comercial, beleza? Segundo ponto que eu destaquei para vocês, mais de 30 navios, tá? E 54 dias de viagem. Como a gente já tinha trabalhado a questão ali dos grandes empreendimentos marítimos, as grandes navegações aí no século XVI até no próprio século XV, vocês sabem que naquele período ali as viagens elas eram extensas, tá? Elas demoraram aí um grande período de tempo, elas eram com questões insalubres, tá? Eles passavam várias dificuldades e a corte passou por essas dificuldades também, tá? São muitos dias
em mar, tá? É claro que nem todo mundo tá adaptado, tá habituado a estar fazendo vários tipos de viagem dessa forma, e também o pessoal já tinha uma certa idade naquele período ali, principalmente ali a comitiva em relação da corte, tá? Lembra que quando eu tô falando da parte da comitiva, eu tô falando ali dos funcionários, dos altos e dos baixos funcionários que trabalhavam dentro da corte portuguesa, tá? Dentro daquele círculo da nobreza, tá? Então foram muitas pessoas, sim, tá? Como vocês podem ver aí, mais de 30 navios. Lembrando que essas embarcações, elas estão sendo também divididas em relação aos navios ingleses, tá? Que fizeram aí suporte para a chegada aqui em território brasileiro, beleza? Então, coloquei embaixo para vocês que o que acompanhava a corte eram móveis, eram documentos, o dinheiro, tá? Obras de arte e a Real Biblioteca, tá? Então eles trouxeram muitas coisas de valor porque sabiam que quando Napoleão Bonaparte chegasse ali na metrópole, no caso Lisboa, ele conquistaria tudo em relação aos bens de valor que eles teriam, tá? Mas como foi também uma decisão ali de última hora, tá? Eles praticamente fugiram ali de última hora, eles também nem tiveram tanto tempo de passar um pouco um pano limpo e poder pesquisar aquilo que eles poderiam levar, os bens, tá? Os materiais. Então foi tudo muito rápido e eles levaram aquilo que eles puderam e lembraram naquele momento, tá? E a última setinha que eu destaquei para vocês, eles chegaram em Salvador, tá? Na Bahia, onde desembarcaram no dia 23 de janeiro de 1808, tá? Então, essa questão da chegada, da vinda da corte para o Brasil em 1808 é um assunto muito importante para vocês do segundo ano, que também está relacionado com várias questões, vários vestibulares aí no Brasil e até fora, tá? Quando eu falo para vocês todo aquele contexto de insatisfação, tá? Que é justamente aquelas várias revoltas, aquelas vários conflitos que aconteceram aqui, muita coisa vai se culminar ainda com a chegada da corte aqui no Brasil, tá? Então fiquem sempre atentos porque muita coisa a partir de então, de 1808, começa a se modificar aqui no cenário brasileiro, porque agora a corte, tá? Toda a comitiva ali, toda a metrópole em relação à parte da nobreza estava agora dentro da sua colônia mais próspera, que era o Brasil, tá? Então as ordens não vinham mais de fora, tá? Não vinham mais lá da Europa, as ordens estavam do próprio cenário ali do território brasileiro, beleza? E é claro que a limitação, a parte da censura, a própria parte ali de vários avanços que aconteceu se deu nesse período pós 1808, tá? Então a imagem que eu trago aqui para vocês é justamente uma representação ali dessa comitiva de embarcações que chegaram, claro, uma parte delas aqui, tá? Que chegou em 1808 aqui no Brasil, beleza? Passando um pouco mais, tá? Esse assunto é um pouco denso, a gente está trabalhando aqui as principais características, lembrando que eu venho seguindo o livro de vocês, tá? Inclusive tem várias questões interessantes que vocês já podem dar continuidade e estar respondendo. Eu acredito que na próxima aula eu irei passar uma resolução de questões aqui para vocês que eu não fiz em relação às insatisfações, então em Confidência Mineira, a parte de várias revoluções que aconteceu aqui, revolta de Vila Rica, então várias outras. Eu acredito que na próxima hora eu irei trabalhar algumas questões para a gente retomar aí o contexto dessa grande insatisfação que se deu em território brasileiro antes da chegada da corte, beleza? E agora, pessoal, próximo slide que eu trouxe aqui para vocês. Então, lembrando em destaque que eles chegaram no dia em 23 de janeiro de 1808, mas eles chegaram em Salvador, tá, na Bahia. Eles passaram um tempo e nesse tempo eles já começaram a determinar várias normas, várias leis que começariam a vigorar em dias seguintes, tá? Então, eles depois partem rumo a Rio de Janeiro, tá? Então por isso que eu coloquei lá para vocês, dia 8 de março eles chegaram no Rio de Janeiro e a população assistiu a esse evento de uma forma extraordinária, tá? O que eu quero dizer com isso? O pessoal viu todo o cenário que acontecia em relação às várias notícias que chegaram aqui com o avanço de Napoleão Bonaparte lá na Europa, sabiam da chegada ali dessa corte em território ali
baiano, tá? Então, quando começou a circular essas notícias que viriam para Rio de Janeiro, ali foi um evento, tá? Como nunca se tinha acontecido dentro da história, principalmente nessa história, essa nova história brasileira que estava ali sendo produzida a todo vapor, e também na história aí em relação à colonização, tá? Em nenhum outro momento a própria metrópole ela começa a ser instalada dentro da sua colônia e vira ali com toda a autonomia no próprio território ali em relação à metrópole dentro da sua própria colônia, tá? Então isso foi um grande marco na história. O que eu destaquei para vocês é que quando a população assistia a esse evento extraordinário, a classe burguesa, a classe que já tinha altos funcionários aqui portugueses que já trabalhavam nessas questões administrativas em relação ao pacto colonial, eles começaram a ver as melhores moradias e começaram a tirar o pessoal para fora para poder aportar essa grande comitiva que chegou aqui da corte portuguesa, tá? Então as pessoas elas iam trabalhar e quando voltavam viam que a casa deles começou a ter sido modificada justamente porque ela serviria de cômodo ali para a grande comitiva portuguesa que tinha acabado de chegar, tá? Então nesse período a população ela se revoltou, tá? Quando chegaram em casa viram essa sigla aí nas portas, tá? PP, que era justamente ali o príncipe, tá? O príncipe daquela região, tá? O príncipe regente que chegaria com sua comitiva para tomar naquela localidade e ali aportar toda a sua comitiva que chegaria naquele momento. Então o pessoal começou a se revoltar naquele período, beleza? Então começou a ter uma insatisfação já nesses primeiros dias da chegada da comitiva aqui no Rio de Janeiro, beleza? Então antes deles chegarem no Rio de Janeiro, quando eles estavam em Salvador, eles já começaram a ter várias medidas, tá? E essa uma dessas medidas, uma das grandes medidas nesse período, foi justamente a abertura dos portos, como eu destaquei na seta 4, a abertura dos portos ao comércio com as nações amigas, tá? Então o que significa isso? Lembra que naquele período antes da chegada da corte, o Brasil ele estava sendo dominado, tá? Ele estava sendo colonizado e a colônia ela só pode comercializar justamente com a sua metrópole, tá? E nessa medida que a metrópole estava no mesmo lugar que a sua colônia, tá? Eles abriram aí os portos para o comércio com as nações amigas, tá? E quem eram as nações amigas nesse período, principalmente ali quem ajudou a chegada da corte, que era a Inglaterra, tá? Então a partir daí a Inglaterra começou a exercer várias funções políticas, econômicas, tá? Administrativas, burocráticas aqui no território brasileiro, tá? E aí se deu o chamado fim do Pacto Colonial, como você já sabe, o Pacto Colonial marcado aí durante esses 3 séculos, onde a colônia, tá, da América Portuguesa, ela só poderia comercializar com a sua metrópole, que era justamente Lisboa, que era Portugal, e de Portugal esses produtos começaram a ser distribuídos, comercializados com outras nações. Então o intermédio era sempre feito a partir de Portugal, a autonomia toda era de Portugal. E a partir daquele momento em que a nobreza, a corte portuguesa estava aqui, ele abre os portos ali às nações amigas, tá? Principalmente ali com a Inglaterra, e a Inglaterra passou a exercer uma forte influência aqui em várias medidas e teve vários tratados que a gente vai ver em aulas seguintes, tá? Então, como vocês podem ver, a questão de todo o aparato deles, o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, como a gente vai ver nas próximas aulas, mudou também, tá? O próprio comportamento, os hábitos da população, eles foram mudando com o passar do tempo por conta da chegada da corte, tá? Então, obras públicas elas foram feitas, construção de praças, tá? A parte das ferrovias, a própria indústria, a gente vai ver aqui no próximo slide, beleza? Então trouxe para vocês aqui, lembrando que muitas das coisas que eu trouxe tem no livro de vocês, então é só procurar lá, é só destacar lá, tá? Então eu trouxe aqui para vocês o que na história, tá? A historiografia mostra que é o chamado período joanino, tá? Que é justamente ali o período de Dom João, tá? Que ele começa a exercer toda a função aqui com o seu reinado. Então tem a própria instalação da corte no Rio de Janeiro.
Quando eu falo a própria instalação da corte, então todo o aparato burocrático e administrativo político começou a exercer toda a sua autonomia que tinha lá em Lisboa, ele começou a exercer toda a sua funcionalidade aqui. Então a instalação da corte, ela estava estruturada, ela estava organizada e ela começou a ser efetivada aqui logo nos seus primeiros dias ali de funcionamento dentro do Rio de Janeiro, tá? Então, no segundo ponto que eu destaco para vocês é o que eu já vinha falando, o cotidiano e o cenário da cidade mudaram completamente, então obras foram feitas, tá? Justamente ali para começar a ter um conforto maior para a corte portuguesa que tinha acabado de chegar. Isso começou a gerar várias revoltas em outras localidades, como por exemplo Pernambuco, tá? Que é o que a gente vai ver chegando lá na Revolução Pernambucana, tá? De 1817, que acredito que é assunto das próximas aulas nossas, tá? Então lembrem de tudo isso que eu venho falando aqui para vocês, tá? Terceiro ponto, concessão de títulos e honrarias foram feitas a partir de Dom João, tá? Então ele começou a colocar pessoas ali de confiança em cargos políticos, em cargos específicos ali comerciais, começou a conceder títulos, tá? Ali até títulos da própria nobreza, tá? Então o que é que ele queria com isso? Ele queria que ele tivesse todo um apoio político e comercial para ter uma estabilidade ali no seu próprio reinado, tá? Então é por isso que ele teve toda essa concessão de títulos e honrarias, tá? Não vejam isso como era um rei bonzinho que chegou aqui, mudou o Rio de Janeiro, urbanizou, tá? Criou praças, pavimentou ruas e fez várias outras coisas e tá, além disso ainda concedeu títulos ali para a população. Não, era o local que ele vinha, que ele ia habitar junto com a sua própria comitiva, a sua família e outras coisas, tá? Ele queria se consolidar no poder e aí ele fez essa concessão de títulos, tá? Vejam a partir dessa perspectiva, beleza? E marcos importantes aí a partir de 1808, tá? Principalmente ali no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então foi construída aí a primeira fábrica, dita primeira fábrica no Brasil, porque vocês sabem que antes disso, no pacto colonial, a colônia não poderia reerguer, não podia produzir, tá? Não podia construir uma fábrica, tá? Então a partir de 1808 a primeira que nós tivemos foi a fábrica da pólvora, tá? Segundo, um dos grandes marcos foi justamente o Banco do Brasil, então a parte monetária, a parte do capital começou a ter um desenvolvimento muito forte aqui em território brasileiro, tá? O Museu Real, que é justamente o mesmo museu que temos hoje na questão do próprio Rio de Janeiro, tá? As primeiras instituições superiores, principalmente ali de direito e medicina, com destaque aqui da própria do Recife, tá? Aquela ali que fica perto do 13 de maio, tá? Então, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, tá? Foram pontos aí principais dessas primeiras instituições superiores. E por último que eu destaquei para vocês a imprensa régia, tá? Então em relação a cartazes, em relação à propagação de notícias, começou a ganhar desenvolvimento, começou a ganhar destaque nesse período, porque a imprensa régia ela também começou a ter um desenvolvimento mais eficaz, tá? E aqui a imagem que eu trago abaixo é justamente para vocês terem essa dimensão do período joanino, marcado aí por várias modificações nas mais diversas dos mais diversos fatores dentro do cotidiano brasileiro, tá? Em setores econômicos, políticos, sociais, administrativos, beleza? Adiantando aqui para vocês, nosso último slide da aula de hoje, dentro do período joanino, lembrar também do que aconteceu em 1814, que é a queda de Napoleão Bonaparte. Então isso traz muita influência aqui na história do Brasil, porque se a vinda da corte portuguesa para cá foi fugindo do avanço de Napoleão Bonaparte, do avanço do Império Português, e o Império Português ele quebra naquele período ali com a morte de Napoleão Bonaparte. Então não justificaria mais nada a corte ainda está instalada aqui, tá? Então o pessoal começou, principalmente lá na Europa, a pedir a volta da corte ali para Portugal, para reerguer ali o seu império e determinar mais uma vez a questão da colônia aqui no nosso território, tá? Então vários conflitos foram formados a partir de 1814 por conta dessas questões, tá? Então a família real ela resolveu permanecer aqui em nosso território,
tá? Por conta de inúmeros motivos que a gente vai ver na próxima aula. Dentro disso, Dom João, tá? Lembrando aí, período joanino, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Então, o que significa isso? O Brasil, ele deixou ali propriamente em relação a toda a parte política e a parte de nomenclatura também, deixou de ser uma colônia para virar um reino unido ali de Portugal, Brasil e Algarves, lembrando Algarves, a outra região ali em que Portugal ele também se estendia, tá? Então eram três reinos ali que estavam unidos em torno de uma única metrópole, tá? Não tinha mais uma efetiva colonização como se tinha antes, tá? Isso foi em 1816. A partir de então, vários tratados foram formados, tá? Naquele período, como eu coloquei aqui abaixo, o Tratado de Comércio e Navegação, feito ali com a Inglaterra, que era justamente esse comércio em que a Inglaterra ela tinha prioridade ali em relação aos produtos, em relação àquilo que o pessoal aqui do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves tinha toda a autonomia para fazer e ter esse limite, essa concessão em relação a produtos, em relação a bens, em relação ao próprio comércio, era diretamente aí com a Inglaterra, e a Inglaterra começou a virar já era uma grande potência, começou a se envolver com a maior potência nesse período. E o de aliança e amizade também em relação a vários outros que foram feitos nesse período, e lembrar que esses tratados eles vão culminar praticamente ali com o fim da escravidão aqui em nosso território. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então aqui está justamente o símbolo desse novo Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, tá? Nessa nova condição aí em que a colônia nesse momento começou a ter o mesmo patamar ali dentro da metrópole e realmente foram unificadas pela primeira vez na história, beleza? Então na próxima aula a gente continua, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando, tô seguindo o livro de vocês. Qualquer dúvida podem deixar aí no comentário, podem entrar em contato diretamente comigo através das mídias sociais e outros meios de comunicação. Beleza? Segundo ano, valeu. Essa foi a aula de hoje, e semana que vem estaremos juntos mais uma vez em mais uma aula de história. Abraço para todo mundo e até a próxima.